Capítulo 216. O regresso. 20 de outubro de 1944. Os riscos na parede, feitos com vidro sobre o criado mudo, naquele quarto isolado da casa, contavam tudo. 18 dias desde que chegaram em fuga, e 30 da operação do marido, que agora já não estavam mais por ali, horas antes já tendo partido. Saída exatamente como foi estipulada, com o italiano de incisão cirúrgica quase toda cicatrizada, bom para a nova caminhada. De Saint-Laurent-du-Var para Toulon, seriam aproximadamente 140 quilômetros, se em linha reta. 30 horas de andanças, como meta. Nem tanto, já que antes de passarem o tormento envolvendo prisão, operação e confinamento, saindo de Toulon em direção a Ventimiglia, na divisa das terras de Ernesto, na Itália, tinha dado uns 200. Uma sexta-feira de clima frio, meio do outono, mas sem previsão de água vinda do céu, distanciando-se do fel. Passou pela cabeça irem de trem. Mas logo a tentação se foi, por medo de serem reconhecidos por alguém. O caminho mais longo parecia o mais garantido. Um atalho costuma sempre esconder um perigo. Longe na realidade, conquistando passo a passo a aspiração. Nunca haverá dia ideal, se nunca houver uma ação. Nos primeiros novos quilômetros, uma leve chuva começa a cair. No fundo, não de todo mal, pois assim parecia uma chance de alguma abordagem diminuir. O caminho inverso versava com ares de frustração e chance de um atualizado sucesso. Algumas cidades já conhecidas passadas, e pelos eventos reais modificadas no processo. Como Cannes. Que 25 quilômetros, e quase 3 meses depois, outra vez pisaram. Pisaram, mas não fincaram raiz, já que seguindo o recente roteiro, era mais longe dali, onde esperavam um novo final feliz. Capítulo 217. Movimentos lentos. Uma noite passada nos fundos de uma católica igreja. Um descanso para os pés, e uma bênção de bandeja. Da primeira vez na cidade, foi fácil para o casal conseguir carona para a próxima etapa. Desta, a ajuda veio em forma de improvisado leito, e prato de comida, sob a imagem de Pio XII, o neutro Papa. Noite preta enquanto a cidade branca era liberada. Belgrado. Capital da Iugoslávia, solta pelo Exército Vermelho da União Soviética, ao mesmo tempo que tropas americanas chegam em Leyte, Filipinas, antecedendo uma marcação épica. Nessa outra parte do mapa, o conflito entre Estados Unidos e Japão alcança um altíssimo grau de ebulição. O país oriental se prepara para uma ética missão. 21 de outubro nasce cedo, e dali até Saint-Tropez, mais 60 quilômetros que Pauline e Ernesto cogitam fazer de outro jeito. Na beira de uma estreita estrada, esperam por algum transporte que possa lhes ajudar. Como o caminho até ali havia sido sem ameaça, ficando atentos, iriam tentar. Geograficamente, eles agora desciam, enquanto os alemães que restavam, se salvando, subiam. Um encontro seria bem provável. Mas o que aconteceu, foi outro aproveitável. Um senhor, provavelmente agricultor, transportando hortaliças em seu Citroën. Um sujeito que lembrava alguém. Seu antigo patrão em La Seyne-sur-Mer, que o marido da Madame Jordana lhe apresentou, e que pelo ramo que atuava e companhias no banco de trás, dividido com folhas em caixas, Ernesto recordou. No entanto, naquela hora, o destino seria outro. Fréjus. No meio da rota até Saint-Tropez, era para lá que o cara ia, fora do traçado, mas numa ajuda incontestável que eles aceitaram. Afinal, fazer o quê? Capítulo 218. Porta-aflições. Aquele dia seria especialmente marcante. Marido e mulher chegam a uma cidade que não conheceram antes. Na ida, passaram direto. No regresso, pareceu familiar a Ernesto. Um local com ares italiano, reforçado pela generosidade do motorista que os deixou, oferecendo frutas que também transportava, num gesto bem humano. Porém o que alimenta o interno não atende o externo. Ali, o clima parecia mais gelado. Roupas, uma por cima da outra,
os fazendo dispensar a única mala, como se o inverno tivesse chegado antecipado. Busca por nova carona ou continuar andando? Ruas vazias e imóveis destruídos, os fizeram optar por seguirem caminhando. A atmosfera pacífica foi se modificando, e a cada novo passo, um moderno cenário ia se formando. Buracos no chão, frutos de explosões, e jardins de casas revirados, como sinais e alusões de que uma onda havia passado. Ao casal, outro contratempo. Cheiro de pólvora presente no ar, que este trazia fresco da vizinhança, há pouco tempo. Pausa sob uma estrutura de praça, ao ouvir barulho de aviões. No céu, podendo serem vistos a longa distância, como gaviões. Anfitriões fazendo as honras de apresentar o hostil lugar, sem maiores informações. A milhas dali, em linha reta, tropas americanas tomam a cidade alemã de Aachen, uma das primeiras do país a se curvar ao poder aliado de forma concreta. Veículos aéreos novamente como causadores de grandes mudanças a motores. Agentes protagonistas que muita vida afeta, de forma nada discreta. Novos aviões, outras ocasiões. Calafriosas vibrações, gerando novas opiniões sobre próximas ações, aproximando pontos, via aflições. Capítulo 219. Gênese e frutos. Não havia mais para onde voltar. Adiante, dali até Saint-Tropez, uns 30 quilômetros, beirando o mar. Distância a ser percorrida, observando e rezando para não estarem sendo observados por terra, mas principalmente, pelo ar. O dano seria maior. A capacidade de destruição vinda de cima, reduziria a sofrida jornada, a pó. Ainda era manhã, e por conta da carona que os levou até aquela localidade, estavam descansados e tinham umas maçãs. Com sorte e disposição, alcançariam mais um ponto no mapa pessoal, antes do escurecer. E lá se foram as duas minúsculas peças no tabuleiro, de novo, a se mexer. Uma guerra mundial tem raízes profundas em seus líderes, de grave insatisfação pessoal. Capazes de gerar cicatrizes na alma de todo mundo, como consequências que surgem antes mesmo de seu final. Traumas e angústias sem igual. 10 quilômetros percorridos, e assim como o tempo fechado, seguiam protegidos do mal, Pauline e o marido. O primeiro grande conflito global, não teve aviões. Mesmo assim, quando acabou, foram contabilizados pelo mundo, uma imprecisa soma de milhares de feridos, e aproximadamente de mortos, passando de 10 milhões. 20 quilômetros ultrapassando. Nenhum veículo para ajudar, e as maçãs iam acabando. Talvez seja mais fácil de se enfrentar uma guerra, na pele de um general. As vestes aquecem, o cargo abre portas, as medalhas impõem respeito, e as refeições são sempre um banquete individual. Pior é a retaguarda, difícil é a linha de frente, mas a dureza pesada e penosa, fica para a gente civil, inocente. Vítimas de qualquer nação. Como o casal, que após 30 quilômetros, chegava, cansadamente, sem uma outra opção. Capítulo 220. Efeito alfazema. Uma hospedaria sem nome na fachada, que 3 meses antes, havia acomodado o casal por indicação, permanecia assim, para não chamar a atenção de nenhum alemão. Nova estadia, igual paradeiro. Mas, se antes a moça entrava ali, enterrando a vivência com os pais, na esperança da vida nova pós-separação, e com dinheiro, agora fazia o caminho de volta pensando numa ressurreição, com economia só no cheiro. Muita coisa parecia ter mudado em tão pouco tempo também, naquela passada vila de pescadores que já havia recebido a marcada presença dura da nazista infantaria. O que pode ter provocado uma única coisa positiva, exclusivamente aos cônjuges, já que, devido à ausência de hóspedes no local, o valor da estalagem estava uma ninharia. Tudo figurava convergir para passarem aquele dia por lá. Aquele dia que parecia se arrastar, e os destinos cada vez mais afastar. O custo convidativo quase zero da hospedagem, a distância de mais de 50 quilômetros até Hier, longa viagem, o agito no céu a aumentar, e o frio ampliado pelo mar, foram fatores racionais decisivos que os fizeram ficar mais no lugar.
Baterias recarregar. Na ida foram 4 dias. Pausa para renovar a esperança, deitar numa cama, descansar pernas e pés, reforçando a aliança. Nessa volta, mudanças diante das circunstâncias, mas ainda priorizando a segurança. Após tantas pedras no caminho, as poucas flores no acostamento, inspirando internamente aroma de consolo e conforto, em corpos e pensamentos. Nada estava definido, além do fugaz presente sob controle. Como campos de lavanda estirados, esperando a melhor hora da colheita, flores para amores e dores.